Vamos lá Vamos então. lá. Nosso dossiê Álvares e Marçal. Gente, eu vou falar que quando eu comecei a pesquisar aqui sobre Álvares e Marçal, claro que eu achava muitas coisas estranhas, né? Mas eu acabei surpreso e tô ainda mais preocupado com a contratação dessa empresa para prestar consultoria para Porto Alegre e para o Rio Grande do Sul, nas duas esferas, né? Tanto o Sebastião Melo contratou quanto o Eduardo Leite. A gente vai chegar nessa atualidade, mas daí a importância de trazer um histórico que envolve muito também a atuação da Álvares e Marçal na área de educação. Mas antes de falar mais a fundo disso, né, alguns vínculos aqui, Estados Unidos, Moro, Rio Grande do Sul, um pouco o contexto, o perfil dessa empresa. Ela é especialista em recuperação e melhoria de desempenho de outras empresas. Faz principalmente isso. A partir ali dos anos 2000, mais ou menos, ela começou a ampliar a atuação com o Estado, né, com governos, realmente. Aqui no Brasil, ela era desconhecida, Álvares e Marçal, estava administrando recuperação judicial de empreiteiros condenados pela Lava Jato, Odebrecht, AOS, me fugiu o nome de uma última, mas tinha outras também. Estoura o nome dela, né, quando o Moro, que condenou essas empreiteiras, vai trabalhar na Álvares e Marçal prestando consultoria, recebendo muito bem, inclusive. Foi morar nos Estados Unidos, vocês lembram disso? O caso acabou até gerando muitas críticas de conflito de interesses, informações privilegiadas para Álvares e Marçal na administração, porque ela tinha contratado o juiz que condenou as empreiteiras. Né? E guardem essa informação sobre informações privilegiadas e conflito de interesses, porque a gente vai voltar nelas lá na frente ao falar da privatização da Corzan, empresa do Rio Grande do Sul, que também teve atuação da Álvares e Marçal. Ressaltando apenas que a Prefeitura de Porto Alegre e o governo Leite contrataram essa empresa, Álvares e Marçal, para a recuperação do Rio Grande do Sul. Não vou entrar em tanto detalhe do caso do Moro, porque já foi muito falado, denunciado, né? E é bem sabido. O que não foi muito falado? E aí vem o material mais grosso e importante do dossiê. Em St. Louis foi um dos primeiros contratos e uma das maiores referências da atuação da Álvares e Marçal. Em 2003, por 5 milhões de dólares, a empresa passou 13 meses administrando o sistema escolar da cidade, que era considerado um dos mais deficientes e problemáticos do país. Tinha cerca de 44 mil estudantes na época. A empresa se gabava, né? Cortamos 79 milhões de dólares do orçamento, e eles sempre usam uma tática, meus caros e minhas caras cultivadores, já peço os likes novamente para a gente observar essa tática a fundo, aplicada, né, por grupos empresariais e seus respectivos lobistas e representantes até hoje. É você ficar apontando que o Estado é corrupto, que o Estado é ineficiente, que o Estado desvia, que o Estado sucateia, aí você privatiza. Eles sempre aplicaram, todos os casos que eu vou mostrar aqui, aplicaram esse tipo de lógica, apontando deficiências, carências, mas para promover as suas políticas voltadas a privatizações, cortes, demissões, que foi o que houve, no final das contas, em St. Louis. Então, enquanto eles se gabavam ali de cortar o orçamento, a coisa ficou ruim, gente. A Álvares e Marçal orientou o fechamento de 16 escolas sem avisar os funcionários, a comunidade, demitiram funcionários necessários, atingindo, né, até o emocional daquelas comunidades. A educação da cidade, depois desses 13 meses de atuação da Álvares e Marçal, continuou à beira da falência, e o desempenho dos alunos continuava péssimo, segundo reportagem do New York Times, publicada em 2007. E uma das políticas que eles aplicaram ali foi a eliminação de paradas de ônibus escolares, que passaram a recolher crianças, né, dar transporte para crianças apenas para aquelas que moravam a 1,5 km da escola. Então, se você mora a 1,8 km, não receberia o ônibus amarelo, né, o famoso ônibus amarelo que a gente tanto vê nos filmes estadunidenses e tudo mais. Ali coloquei palavra do William Purdy, que na época era vice-presidente do Conselho Escolar de St. Louis, dizendo que eles pioraram as coisas por ali. As coisas ficaram piores, né? Inclusive com muita crítica para a própria gestão estadual de tudo mais. E, bom, eu vou retomar um pouco o aspecto de St. Louis, mas antes, importante ressaltar a atuação da Álvares e Marçal em Nova Orleans. Eles já tinham um contrato para atuar por ali antes da catástrofe, antes daquele furacão pesadíssimo, né, que alguns especialistas até comparam com o Rio Grande do Sul, apesar de ter um contexto muito diferente, né, ali era um furacão, no Rio Grande do Sul são enchentes, mas enfim,
uma catástrofe também gigantesca. E o Álvares e Marçal já tinha contratos para administrar, reorganizar, nas palavras deles, né, 117 escolas. O que aconteceu? No furacão gigantesca, a maioria delas foi aniquilada, destruída, né? E as escolas passaram a ser reconstruídas ali em Nova Orleans nesse modelo charter. O Rudá certamente conhece, né, Ademir, todo mundo aqui dessa área de educação. Escolas públicas administradas por empresas, realmente. Álvares e Marçal orientou aqui a demissão de 7 mil funcionários que não era dessas escolas charter, então funcionários que eram dessas escolas no modelo público-privado, podemos dizer assim, foi mantido. E quem não estava, quem era do sistema público tradicional, acabou demitido. A empresa disse na época, as demissões, embora dolorosas e emocionalmente difíceis, tornaram-se uma necessidade. Hoje em dia eles não colocam, em geral, discursos assim tão explícitos, é uma coisa muito mais maquiada. Parece que eles se desenvolveram assim nesse método de demitir, mudar, privatizar, sem gerar repercussão mais negativa. Né? Mas na época aqui escancararam. Emocionalmente difícil para quem, Álvares e Marçal? Para quem é demitido, né, no caso. Mas peguem como eles usaram aqui a catástrofe do Katrina para reconstruir um modelo de escolas deles. Né? Aí sobre a educação em Nova Orleans, até encontrei um artigo aqui e ali, meus caros cultivadores, dizendo que a educação foi a melhor. Né? Eu tenho dúvidas sobre isso porque eles implementam um método de avaliação que avalia a eles mesmos. E sei que em 2012, estava falando do Ricardo Nunes com alunos e pais de alunos com necessidades especiais, em 2012, o Departamento de Educação, o Estado da Louisiana, justamente, foi processado por pais de alunos que entendiam que seus filhos estavam sendo marginalizados no sistema de Nova Orleans, com matrículas não aceitas ou sem receber o tratamento adequado previsto em lei. Rafa, deixa eu só explicar. Nos Estados Unidos, a Charter School é normalmente administrado por pais. E eles recebem dinheiro do Estado. E um órgão do governo avalia a cada 5 anos. Desempenho pedagógico, administração das escolas e tal. Se aprovado, eles renovam essa espécie de parceria por mais 5 anos. Então, é um modelito de privatização da gestão também. No caso dos Estados Unidos, focado na família. Vocês lembram que nos Estados Unidos tem uma preocupação com a família e o individualismo exacerbado. Eles são fundamentalistas nisso, né? Por causa de uma concepção filosófica que fundou os Estados Unidos, chamado excepcionalismo, que quer dizer que é um país, eles acham que é um país excepcional, criado por Deus. Eles têm uma missão divina. E aí que vem a ideia da família ligado, né, a ideia do pai de Cristo, né, José, Maria, mãe, Maria, tal, aquela coisa central para eles, né? E eles são a favor, portanto, e lá é uma lei da homeschooling, você pode ensinar seu filho em casa, né? Que é o pessoal da extrema-direita no Brasil quer implantar no Brasil, mas é proibido, né? Mesmo que passe na Câmara, tal, é proibido, a justiça está derrubando todas essas tentativas extremistas, né, e fundamentalistas. É só para explicar o que é Charter School, que é uma forma de você pegar dinheiro que vem de imposto pago por trabalhador e brasileiro e desviar para iniciativa privada. É isso. Excelente, excelente. E deixem os likes aí, gente, vamos chegar aos 1000, estamos quase nos 900 no total dos canais, né, tá chegando lá. Bom, pouco amparado aqui pelo caso de St. Louis e Nova Orleans, que apesar desses problemas que apareceram e tudo mais, para a parte dos políticos estadunidenses, ficaram de referência da Álvares e Marçal em atuações de aquele papo, né, reorganizar as finanças, né, as contas, reorganizar o sistema escolar. Aí eles acabaram contratados em 2005 em Nova York. Desculpa, em 2004 foi primeiro um contrato feito com doações privadas. Guardem essa informação, que eles entraram aqui para atuar junto com a prefeitura de Nova York, na época do Michael Bloomberg, prefeito bastante famoso, inclusive, e eles entraram em 2004 com doações privadas, né, contratados com doações privadas. Um ano depois veio o contrato, bem longe de ser
grátis para o Estado, né? Pelo contrário, foram 15 milhões de dólares sem licitação, e eu digo isso porque hoje a Álvares e Marçal está contratada pela Prefeitura de Porto Alegre e Governo do Rio Grande do Sul, também sem licitação e em tese grátis, de 30 a 60 dias. Então eles prometem que é grátis, mas o pagamento pode vir mais adiante, né? E nesses montantes nada baratos. Na época, a Prefeitura de Nova York gastou 15 milhões de dólares, repito. A ideia era vasculhar. Vamos ver se Eduardo Leite também é contra doação para eles, né? Como ele foi contra doação para gente que está desabrigado, né? Vamos ver. Vamos acompanhar a postura do governador. Vamos ver. Já vou chegar no Brasil, isso aqui é um histórico da empresa para a gente ver como é que ela atuou por lá. Nos Estados Unidos, ela sendo estadunidense, mas tem escritórios no Brasil também. Estou chegando já para falar um pouco da nossa nação. Aí queriam vasculhar e conseguir economias de 200 milhões de dólares, e uma das cláusulas previa a reestruturação de transporte de alunos para que eles obtivessem economias anuais de custos. Mudaram rotas, tudo mais. O que aconteceu, gente? Um caos. Porque algumas crianças, pais, né, não tem uma quantidade exata, mas milhares, tá? Foram 2.000, 4, pouco menos de 10 mil, mas enfim, milhares de crianças reclamando, e os pais junto, porque as crianças ficaram no frio, na parada de ônibus, porque o ônibus demorando para ir pegá-los, houve falha com o Estado, né? A Álvares e Marçal desenham um plano, aí o Estado vai executar, faltou um funcionário aqui, faltou um funcionário ali, o outro estava de férias. Imagina se fosse o Ademir, uma dessas crianças, hein? Ele que gosta de frio. Meu Deus. Agora, Rafa, eu interrompi porque a Ana Paula está perguntando se existe documentário ou filme a respeito. Putz, eu não localizei nenhum, sinceramente. Isso aqui a gente puxou de reportagens ainda bem difíceis de pensar. Tem uma no GGN que dá uma resumida em tudo isso aqui que eu tô falando, mas eu fui, gente, em fontes dos Estados Unidos, fui em fontes, bem antigas, não foi fácil levantar essas informações. Mas filme eu desconheço, sinceramente. Talvez algum documentário da reconstrução da educação no Katrina. Não, e aí foi um escândalo lá em Nova York na época, né? Isso em 2007, quando o plano fracassou. Então, já depois de anos da Álvares e Marçal presente na prefeitura de Nova York, tem essa matéria do New York Times, que foi uma das nossas fontes aqui. A tradução tá meio assim, né? Consultores atraem incêndio. Não, eles geram incêndio em problemas de ônibus. Aqui é a tradução do Google, mas vocês entenderam. Né? Criam um caos na cidade com essa situação das crianças tremendo de frio em Nova York. Imagina a situação. Porém, nessa altura do campeonato, né, lembrando que eles entraram em 2004, já havia funcionários da Álvares e Marçal em todos os níveis do alto escalão da Secretaria de Educação de Nova York. Em todos, já estavam lá, inclusive recebendo verbas públicas, né, para prestar suas consultorias e trabalhando individualmente na prefeitura do Bloomberg. E tem uma táticazinha que eles usam, lembre-se disso, caro cultivador, porque se der problema nessa consultoria ou no que ela sugerir, vai acontecer por aqui. O que acontece, né? Em Nova York houve todo aquele escândalo, o que a empresa faz? Ela diz que só recomenda as questões, eu não fiz nada, não, quem implementa é o Estado, eu só recomendei e não fiz nada. E funcionou por lá, porque a empresa acabou sem receber uma desconstrução forte, e as autoridades públicas de Nova York, na época, que acabaram assumindo a culpa. Essa matéria que eu mostrei anteriormente do New York Times, por exemplo, é muito crítica ao então secretário de Educação, que não tem esse nome nos Estados Unidos, né, mas equivale, pelo que eu entendi, o Joel I. Klein. E ele assumiu os erros por aqui. Já Álvares e Marçal lavava as mãos, dizia que não fiz nada, né? Sou perfeito, só fiz recomendações. Então, gente, se der problema, qualquer problema proveniente das orientações e sugestões dessa consultoria, eles vão fazer isso, né? Dizer que eu só sugiro, a culpa é do Leite. O que o Rafa está falando aqui para todos vocês, os 900 que estão aqui na live? O problema não é só a tragédia da chuva, é a tragédia pós-chuva. Ele está tentando mostrar que está se desenhando uma tragédia no Rio Grande do Sul em função da política do Eduardo Leite e do Tião, prefeito de Porto Alegre. É isso que ele está tentando mostrar. E nós, no início, tentamos mostrar que é uma linha não muito diferente do Ricardinho e do Tarcísio, governador carioca de São Paulo.
É exatamente isso. Aqui só uma curiosidade, né? Vindo já ao Brasil finalmente, o sócio da Álvares e Marçal recentemente virou CEO da Americanas. A Americanas já tinha contratado a empresa para ajudar em sua recuperação judicial. E em fevereiro, a Americanas anunciou o Leonardo Coelho como novo CEO e ele é sócio da Álvares e Marçal desde 2011. Lehman, Americanas, Álvares e Marçal, tudo a mesma junto coisa. E misturado, né? Vocês acham que os portugueses criaram o Sesmaria aqui no Brasil e ficou no passado, né? Tudo amiguinho. Amiguinhos. Bom, aqui, gente, temos já diante dos nossos olhos um dos casos mais graves envolvendo Álvares e Marçal. Isso aqui eu acho muito mais grave que o episódio do Moro, pra vocês terem noção, que envolve patrimônio público direto. O Moro era contratação privada, conflito de interesses também, né? Toda a questão da Lava Jato, assuntos políticos, mas aqui é venda de um patrimônio público, a Companhia Rio Grandense de Saneamento, com atuação dupla da Álvares e Marçal. Dupla porque fez consultoria para a Corzan, a empresa vendida, e para quem comprou a Corzan. É mole. Em 2020, sem licitação, ajudou a estabelecer um valor é igual da Corzan. Palmeiras, né? É igual o Palmeiras. Ele compra o juiz, ele compra a TV, aí ganha campeonato fácil. É igualzinho. Para com isso. Para com isso. Time mais prejudicado por arbitragem no mundo é o Palmeiras. Aí, ó, e ainda vem com essas fake aí. Chora de barriga cheia. Aí, Cida. Obrigado, Cida. Valeu, Cida. Obrigadão. Então eles ajudaram lá, prestando consultoria para a Corzan. Tem várias formas de definir o preço da empresa, né? Em uma delas ali, em um dos cálculos, eles contribuíram gerando o valor final da empresa pelo qual ela seria vendida, pelo menos. Mas diversos especialistas, e tem pelo menos um estudo apontando que a empresa foi vendida abaixo do preço. Então, se a Álvares e Marçal ajudou a definir o preço final, né, algum tipo de influência ela tem nisso, certamente. Logo depois, em 2021, ela foi prestar consultoria para a compradora da Corzan, a AGEA. Então foi posterior, ela não fez esse jogo duplo ao mesmo tempo, né? Primeiro fez para a Corzan, depois para a AGEA, mas não usou, ela tinha informações privilegiadas da Corzan, né? Prestando consultoria tem acesso a todos os tipos de dados que eu, como jornalista, por exemplo, jamais tenho acesso, porque você pede, eles não vão conceder. Álvares e Marçal tinha. O Aécio fez a mesma coisa quando ele era governador, com o Instituto de Desenvolvimento dos Empresários. Assim, escancarava as finanças, assim, numa tal de consultoria, assim, meio de graça. Tal. Igualzinho, é o mesmo mecanismo. Cara, isso aqui é um escândalo, e ninguém fala, né? A imprensa não vai falar. Eduardo Leite, queridinho da mídia, não fala jamais. Então, atuação dupla por Corzan, né? Obrigado, Nara, até agradeço. Corzan, Companhia Rio Grandense de Saneamento, que acabou vendida de forma definitiva. Tem denúncias da bancada do Partido dos Trabalhadores lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, acusando a Álvares e Marçal de ter conflito de interesses e informações privilegiadas nessa história aqui. Não estou vendo tais investigações, qualquer investigação avançando, para ser sincero, apesar disso. Aí, enfim, mesmo com esse histórico, mas também com toda a blindagem da imprensa, tanta influência perante governos, vem, né, a catástrofe do Rio Grande do Sul e os novos contratos com a administração pública daqui. Só dizendo, gente, fala-se muito, né, da atuação da Álvares e Marçal em Brumadinho. Eu não consegui encontrar muitas informações sobre Brumadinho. Só sei que eles prestaram consultoria, mas não encontrei detalhes, para ser bem sincero. E olha que eu pesquisei muito, viu? Mas realmente não achei nada. Se alguém souber, inclusive, ou tiver fontes para indicar, a gente pode voltar a tratar isso no futuro. Mas enfim, então deixei Brumadinho um pouco de lado, só estou mencionando para vocês. No Rio Grande do Sul, então tem um contrato com a Prefeitura de Porto Alegre, que contratou inclusive uma segunda consultoria, mas o foco aqui é Álvares e Marçal, e o governador Leite seguiu a linha do Sebastião Melo e também fechou o contrato com Álvares e Marçal. As informações são meio contraditórias, mas de 30 a 60 dias, ouvindo pelo menos as palavras de autoridades públicas, a Álvares e Marçal vai trabalhar grátis. E eu reforço isso, gente, lembrando, né, que lá em Nova York, primeiramente, a empresa também não recebia nada para atuar pelo Estado, recebia por doações privadas, que é uma coisa que eles dizem que vão fazer aqui no Rio Grande do Sul também. E depois,
a prefeitura de Nova York fechou aquele contrato de 15 milhões de dólares. Então, grátis até quando? Né? Veremos. Muitas dúvidas sobre esses contratos, como vai ser, tudo mais. Em tese, de início, eles vão fazer diagnóstico e plano emergencial de ações, e depois apresentar um cronograma para a implementação de suas sugestões. Mas vamos ver, né, o que sai desse cronograma. E lembrando, eles vão apresentar o cronograma, o Estado, a Prefeitura e o Estado vão implementar, e se der errado, a Álvares e Marçal vai dizer que a culpa é do Leite e de quem implementou errado. Muito fácil para a empresa fazer isso. Enfim, tem que ver o que mais sai disso propriamente. Então, seja como for, vai ser responsabilidade do Eduardo Leite e do Sebastião Melo. Tanto porque eles contrataram, tanto porque a empresa vai culpá-los diante de eventuais erros. O Tião tá meio gordo, hein? Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre a empresa contratada para consultoria, a Álvares e Marçal, que o senhor comentou que atuou em Brumadinho. Como que o senhor acredita que pode ajudar aqui em Porto Alegre? Qual é o custo para a contratação dessa empresa? E qual é o tempo que essa empresa, se ela vai, né, se o senhor explicar mais um pouquinho, se ela vai atuar aqui, como que vai ser a prestação desse serviço, o custo, o tempo que ela vai atuar e como o senhor entende que vai ajudar na recuperação da cidade? Muito obrigada. Bom, um dos sócios dessa empresa é gaúcho, porto-alegrense, se sensibilizou com esse processo, nos procurou, dizendo, eu sou daqui, eu moro aqui e quero ajudar. Então, nos primeiros 60 dias, essa empresa vai trabalhar pro bono, não vai cobrar nada, né? E no meio do caminho, nós vamos estabelecer, com certeza, se ela tem que permanecer, vai ter custo. Então, neste momento, não terá custo para o município, tá? O prazo, eu não acredito em consultoria isolada e trabalho da prefeitura isolado. É um misto disso. Nesses 10 dias, a gente tem trabalhado muito, voluntariado, governos, e estamos levando. Então, não pode agora, a consultoria vai chegar, não, vai pegar daqui para frente, né? Você tem 15 mil pessoas nos abrigos. Eu pergunto, quantas estão na mesma situação que estão nos abrigos, mas que não foram para os abrigos? Que não foram para os abrigos. É 15 mil a mais? É 10 mil? É 11 mil? Porque só na triagem passou muito mais gente que está nos abrigos. Então, se passou na triagem, é porque também está desabrigado. Mas ele arrumou de uma forma ou de outra de ir para outro local. Então, as pessoas, a quantidade de moradias necessárias, a gente não sabe, mas sabemos que é monstruoso a necessidade, a grandiosidade de moradias. Então, nós temos que ter uma consultoria pensando sobre tudo, hospital de campanha, a questão da saúde, nós temos 18 unidades de saúde que estão totalmente debaixo d'água, nós temos escolas que estão debaixo d'água, então, o estrago da cidade, são mais de 1.000 quilômetros de vias, Porto Alegre tem mais de 3.000 quilômetros de vias, mais de 3.000 quilômetros de vias, é daqui a Tocantins e um pouco mais de 1.000 quilômetros, pelo estudo aqui apresentado, foram notificados. Eu tenho andado por aí, é buraqueira, é buraqueira, é buraqueira, é buraqueira, então o estrago da cidade é monstruoso. Para mim é isso, eles têm já feito uma blindagem para retirar sua responsabilidade, então já contrataram uma empresa sem licitação, que trabalhará 60 dias pro bono, né, sem custos, mas depois nós sabemos que os contratos ali são de 100 dias. Então, a gente tem que ficar de olho para onde é que vai esse dinheiro, mas para mim tudo isso é pensado para a proteção da responsabilidade direta, tanto do governador Eduardo Leite, quanto do prefeito Sebastião Melo, e tem outros prefeitos também, com certeza têm suas responsabilidades, cada um na sua medida, né? E tem outros que não, que realmente foram pegos de surpresa e não têm responsabilidade alguma, que eu acho que é a grande maioria. Mas, para mim, é isso. Então, sabendo né, que serão responsabilizados, eles acabam já antecipando e contratando essa empresa aí para prestar consultorias, para dizer onde é que estariam as falhas, para apontar soluções, como se não existisse um corpo técnico apto aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos 2 grandes universidades que trabalham com essa questão climática, com essa questão de catástrofes, com reestruturação, que é a URGS, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a PUC, a Pontifícia Universidade Católica. As 2 universidades de ponta, sendo que a PUC é a melhor universidade privada do país e a URGS é a melhor universidade pública federal do país. Então, nós temos as 2 melhores universidades do país aqui e que trabalham nessa temática, foram completamente desconsideradas e ignoradas, tanto pelo Eduardo Leite quanto pelo Sebastião Melo. Isso, para mim, é muito simbólico, né? Preferir contratar uma empresa que, lá no Mississippi, né, quando tivemos o Katrina, naquela situação lá,
digamos, aprofundou a gentrificação da cidade. Digamos, expulsou os negros, expulsou os mais pobres das áreas centrais, entende? Então, tem toda uma lógica de, digamos, gentrificação e de limpeza social. E essa empresa que foi contratada aqui pelos dois nobres gestores, eu fico pensando, bom, se é para ficar contratando empresas à torta e à direito, claro que a gente, às vezes, tem que contratar consultorias. Eu não estou dizendo que é um problema contratar consultorias, mas quando nós temos consultorias que vêm da universidade, que vivem aqui no nosso estado, na cidade, que tem conteúdo já produzido sobre isso, o próprio Instituto de Pesquisas Hidráulicas, o IPH, que tem sido excepcional aqui as análises, todas as análises têm sido assertivas, que eles têm feito desde o primeiro dia, né? Um grupo ligado à URGS. Tá aí, demonstra que eles têm capacidade técnica, que têm expertise, que com certeza o valor seria infinitamente menor e a capacidade maior. E nós estamos aí. Assim, antes da gente finalizar, eu acho que nós também, como sociedade, né, os movimentos sociais, academia, temos que nos organizar. Eu acho que a indignação é muita e temos que disputar essas narrativas e, ao mesmo tempo, também os recursos que estão vindo e que vão ser reivindicados por grandes empresas, as mesmas empresas que favoreceram essa situação, que destruíram, inclusive, o agronegócio, que seria um capítulo à parte, eu me disponho também a falar, porque as cabeceiras dos rios que houve esse transbordamento todo, ali foi o agronegócio que avançou na caixa d'água da bacia do Guaíba e destruiu, fazendo com que a erosão e o assolamento também tivesse essa situação. Então, é um conjunto de fatores, né, em que os responsáveis agora querem sair como os grandes salvadores. Grandes empresas se juntam aqui com o setor da grande imprensa para dizer que eles vão resolver e que tem que ser pelo lado privado, né? Mais uma vez, a via de saída não é mais pública. E isso eu tenho muito receio que essa situação se consagre aqui. Então, nós temos que nos preparar e lutar para que consigamos restabelecer o serviço público, a democracia e varrer esses negacionistas que destroem, né, com a natureza e o serviço público.